Olá, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula é climatologia. Por ser vasto, complexo e super importante, nós vamos dividi-lo em vários tópicos. Nesta primeira aula, nós vamos entender os conceitos fundamentais do clima. Nós vamos entender por que há uma diversidade climática no planeta. Você sabia que de todos os elementos naturais, o clima é o mais importante? O clima é o que determina a própria distribuição biogeográfica. Você já pensou que o clima está muito vinculado hoje à geopolítica? Os protocolos do clima, lembram? A ONU tem uma agenda, existe uma conferência internacional sobre clima. Clima é vida. Entender, procurar compreender exatamente a dimensão dessa temática é o que eu te proponho. Então, assista todas as aulas, todas as partes de climatologia, tá certo? E a nossa primeira parte, eu quero que você acompanhe comigo essa frase. Essa semana, eu lendo alguns tópicos sobre algumas frases, alguns poemas, eu fiquei muito tocada e quero compartilhar com vocês essa frase de Guimarães Rosa. Tem muito a ver com o que nós, humanidade, estamos passando agora. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer, o que a vida quer da gente é coragem. Então é com essa frase que eu quero iniciar a temática mais importante da geofísica, climatologia. Olha só aí. E aqui nós temos um mosaico com a dinâmica da baixa atmosfera, da troposfera. Então, a troposfera é a baixa atmosfera, é a camada atmosférica que vivemos e que nela ocorrem todos os fenômenos atmosféricos, todos os fenômenos climáticos, todos os fenômenos meteorológicos. Ela vai até 12 quilômetros. E aqui eu tenho, olha, nessa imagem do centro, furacões. Eu tenho áreas aqui com baixa, com alta nebulosidade. Temos áreas aqui da zona de convergência intertropical, as altas, as baixas pressões. Então, nesta primeira imagem, eu quero lembrar que quando a gente fala em climatologia, felizmente nós estamos tendo acesso a recursos tecnológicos muito avançados, que monitoram, que acompanham o movimento da baixa atmosférica e a formação aí de fenômenos que geralmente trazem grandes catástrofes, grandes impactos, muitas perdas humanas. Os ciclones tropicais, os furacões e os tornados, que será um tema específico de uma outra aula. Então, nós vamos começar com essa diferenciação, tempo e clima, não é isso? Então, o tempo é exatamente o que está ocorrendo na baixa atmosfera. O tempo é a situação momentânea da atmosfera. Então, a gente fala muito que o tempo é o que está ocorrendo. O tempo está quente, o tempo está chuvoso, o tempo está frio, o tempo está úmido, o tempo está ensolarado, seco. Então, o tempo é algo que eu possa fotografar, que difere de
clima. Clima é um conjunto dos estados do tempo ao longo de, no mínimo, 33 anos de observações. Então, quando eu observo o comportamento do tempo de uma determinada região ao longo de 33 anos, em média, nós vamos ter ali nesse conjunto o clima. Então, clima é o tempo está. Exemplo, no Brasil, nós não temos um clima frio. Então, se você chega ao sul do Brasil no inverno, numa região serrana, você pode até dizer assim, o tempo está frio, porque sente que o termômetro está realmente com temperaturas muito baixas, até mesmo temperaturas negativas. Mas não há o clima, você não pode dizer o clima está. O clima ali é um clima subtropical, isso lá no sul do país. Agora o tempo está frio. Então, tempo é o que está ocorrendo. O clima é. Então, é uma classificação muito ampla do conjunto dos estados do tempo. Tanto o tempo que é momentâneo como o clima é mutável. O clima no decorrer do tempo geológico, das eras geológicas, no decorrer, né, isso de milhares de anos, ele vai sim sofrendo mudanças. Uma região hoje que pode ser, digamos, a Antártida coberta por geleiras, ali eu posso ter provas fortes de que o clima em condições pretéritas era um clima quente, era um clima úmido. Então lembrar que o clima também muda, porém ele tem um caráter duradouro. O tempo pode sofrer várias mudanças no decorrer de um dia. Então, tempo e clima são distintos. O tempo é estudado pela meteorologia, a ciência que estuda o estado momentâneo da atmosfera, e o clima é estudado pela climatologia. Olha, vamos lá, você está anotando, está com seu caderno, com seu bloco de anotações, registra, sistematiza, constrói depois um mapa conceitual, os mapas mentais conceituais aí. Então, quais são os fatores principais do clima? Lembrando que existem fatores estáticos e fatores dinâmicos. Vejam, a latitude, a altitude, as correntes marítimas, as massas de ar, a maritimidade e a continentalidade. São esses os mais importantes fatores do clima. Vamos ver de novo. Latitude, aqui ó, latitude, altitude, correntes marítimas, que são as correntes oceânicas que interferem muito nas regiões costeiras, as massas de ar, a maritimidade e a continentalidade, fatores do clima. Esses fatores, eles interagem e às vezes isoladamente um fator ele pode sim explicar a variedade climática no planeta. Um dos fatores do clima que eu coloquei à parte é exatamente o movimento de translação da Terra. A posição da Terra em relação ao Sol varia ao longo do ano. Então vejam aqui que eu tenho a órbita da Terra, que é uma órbita elíptica, oval. E a Terra, ela vai ocupando diferentes posições em relação ao Sol. E aí eu quero que você já registre isso. Quando eu combino a inclinação do eixo da Terra de 23 graus mais o movimento de translação, nós vamos explicar aqui as estações do ano. Então,
quando a gente fala assim, o movimento de translação da Terra em torno do Sol, mais a inclinação do eixo terrestre, cerca de 23 graus, 27 minutos e 4 segundos. Quando eu combino esses dois fatores, estes conjugados justificam o mecanismo das estações do ano. Olha lá. Quais são os elementos do clima? Uma coisa são fatores, que nós vimos há pouco. E agora os elementos. A pressão, a umidade, a chuva, os ventos, a temperatura do ar. Essas especificidades da atmosfera nós chamamos de elementos do clima. Então, os fatores, lembrar quais são os principais fatores: latitude, altitude, correntes oceânicas, massas de ar, e aqui são os elementos do clima. E aqui essa parte é maravilhosa para vocês entenderem que tudo muda. Vejam, a atmosfera, a vegetação, a terra, o oceano e o gelo. Tudo isso vai sofrer mudanças. Então, nós vamos ter mudanças na atmosfera, mudanças botânicas, mudanças na superfície, mudanças no gelo, mudanças na radiação solar no decorrer de milhares e milhares de anos. Então, se existe uma coisa que permanece, são as constantes mudanças. Então, tudo muda no decorrer do tempo. Todos esses fatores aqui sofrerão mudanças. E aí um aluno me perguntou: Amália, mas até a órbita terrestre, a inclinação, tudo isso mudará? Sim. As características, a distribuição das terras, das águas, essa distribuição de continentes e oceanos, tudo muda. Aqui eu tenho, devido à forma da Terra ser um geóide, a radiação solar, ela atinge a superfície de forma bastante desigual. Observe que nas áreas de maior diâmetro, aqui no cinturão equatorial, os raios solares atingem essa área de forma muito perpendicular. É uma incidência direta aqui. E observe que nas áreas de mais alta latitude, aqui já nas áreas, as calotas polares, a inclinação dos raios solares, essa inclinação, ela vai ser maior de forma muito oblíqua, certo? Então, quando eu saio desta região do Equador em relação aos polos, nós vamos ter aqui a diminuição da temperatura do Equador aos polos. E aqui o fator latitude, olha que imagem fantástica. Baixa latitude, essa faixa vermelha de 0 a 30 graus, média latitude de 30 a 60 graus, alta latitude de 60 a 90 graus. Então, quando a gente fala em latitude, é exatamente isso. É a distância em graus de qualquer parte da superfície terrestre em relação ao Equador. Então, vejam que nós temos esta zona macrotérmica das baixas latitudes, é a região mais aquecida. Aqui é a região mesotérmica da zona temperada e aqui é a zona glacial com altas latitudes. Então, em cada área, eu vou ter uma característica muito específica. Então, aqui observe essa questão latitudinal, não é isso? Aqui, se eu olho, digamos, a latitude de, aqui, alta latitude de polo a polo, nas regiões polares, de 60 a 90 graus, eu vou estar em altas latitudes. E as condições climáticas, as condições climatobotânicas serão bem diferentes dessa região aqui, que você está vendo no centro da Terra, que é uma região muito mais aquecida. E agora nós vamos estudar
um dado importantíssimo, que tem muito, eu comumente eu peço que o aluno, primeiro dado, realmente com mais complexidade, que ele entenda, porque tem muito a ver até mesmo com questão de concentração de poluentes ou dispersão de poluentes, com inúmeros fenômenos naturais, como a inversão térmica, é exatamente a pressão atmosférica. O que vem a ser pressão? Pensa aí, o que é a pressão atmosférica? Por que ela varia? O que ela determina? Qual a sua importância? Vamos trabalhar isso agora? Então, anota aí. Pressão atmosférica é a força ou peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Então, a força ou peso que o ar exerce sobre a superfície, nós chamamos de pressão atmosférica. E essa pressão, ela pode variar em relação à latitude e à altitude. Então, a gente vai ver que a pressão está refletindo muito a condição de temperatura. Ela vai variar muito em relação tanto à distância vertical, que é a altitude, como a distância horizontal, que é a latitude. Então, aqui nós vamos começar vendo um núcleo com altas pressões. Presta atenção. O núcleo com altas pressões é classificada como uma célula anticiclônica. Anota isso. A anticiclone, altas pressões. Então, esse núcleo, observe que tem um movimento divergente. É um centro dispersor de ventos. Áreas submetidas às altas pressões são áreas que inibem a formação de nuvens de chuvas. São áreas mais secas. Então, eu tenho aqui um anticiclone, vejam o movimento desse anticiclone, que é uma área formadora de ventos. Então, primeira característica, retira a umidade de uma área. O ar é um ar seco e eu terei menor nebulosidade, nuvens, menos nuvens. Diminui bastante a chance, a probabilidade de chuvas numa área que esteja sobre altas pressões. Enquanto que as baixas pressões, observe que nessa área ciclônica, o fluxo de ar, a seta, é convergente. É uma área receptora de ventos. Então, centro com baixa pressão é chamado de ciclônica, é uma célula ciclonal. Ela concentra a umidade em uma área e quando a gente fala de baixas pressões, tem um termo, é uma área de instabilidade atmosférica. É uma área que propicia a formação de nuvens de chuvas, favorece a umidade, favorece exatamente com que a área seja classificada uma área de convergência de fluxo de ventos, uma área mais chuvosa. Então, baixa pressão ciclônica, alta pressão anticiclônica. E aqui eu tenho, para que a gente possa atrelar, vejam, eu tenho uma área, observe, uma região ao nível do mar, aqui, ao nível do mar, 0 metro, e uma área, digamos que aqui a altitude seja 3.000 metros, e aí eu te desafio. Se eu estou na região, no topo de uma montanha, na região mais alta desta montanha, e vou comparar neste momento essa questão de pressão atmosférica. Onde é que eu vou ter a maior pressão? Será no alto, lá no topo da montanha ou na base da montanha? A alta pressão. Onde é que eu vou ter uma coluna de ar maior? Aqui, olha.
ao nível do ar, ao nível do mar, a coluna atmosférica, ela é maior. Então, nesta área aqui, observe que as moléculas de ar estão muito próximas umas das outras. E quanto mais alto for, eu vou ter aqui uma menor pressão, com menor temperatura e uma rarefação do ar. As partículas de ar estão mais espaças aí. Então, aqui há muitas vezes para o montanhista o mal da altitude, não é isso? Para quem escala, não é isso? As pessoas muitas vezes precisam utilizar um cilindro, porque há uma rarefação do ar, é um esforço enorme, porque as moléculas de ar estão muito distantes. O problema não é a temperatura, é a rarefação do ar. Então, nessa imagem, analisa. Próximo à superfície, eu vou ter maior quantidade de ar, mais peso, maior pressão. Lá no topo, eu vou ter menor quantidade de ar, menos peso, menor pressão atmosférica, ok? Então, lembrando, quanto maior a altitude, menor a temperatura, com menor pressão atmosférica. E aqui nessa imagem, para que você aprenda muito, área ciclônica, baixa pressão, olha só, chuvas, instabilidade do ar. Vejam, o movimento do ar é ascendente, eu tenho um movimento, o ar é quente, leve, sobe, condensa e se precipita. Numa área anticiclônica, eu tenho um movimento descensional do ar. O ar que desce, uma área com altas pressões, anticiclônica, inibe a formação de nuvem de chuvas, tornando aquela região muito mais seca. Se estiver sobre uma grande cidade como São Paulo, teremos uma maior concentração de poluentes, certo? Quando a baixa pressão, quando chegam ventos e chuvas que lavam a atmosfera, eu vou ter a dispersão dos poluentes. Então, lembrar isso. Altas pressões anticiclônica, baixas pressões ciclônica. E vocês aprenderam, você que está acompanhando atentamente, que quando a gente fala no comportamento da atmosfera, levando em conta as altas e as baixas pressões, isso reflete diretamente em um tema: a circulação atmosférica global, os ventos, os fluxos de ar. E a primeira lei da atmosfera nos ensina que os ventos sempre sopram das altas para as baixas pressões. Então, observe que nós temos aqui na zona tropical os ventos alísios. Os ventos alísios de sudeste, os ventos alísios de nordeste. Nas médias latitudes, os ventos de oeste. Veja, nós temos os ventos de oeste aqui e nós vamos ter também aqui os ventos de oeste nessa área e a célula de Hadley. Aqui nós temos essa área aqui nas baixas latitudes, essa célula que nós chamamos dos alísios ou a célula de Hadley. Então nós vamos estudar isso exatamente nessa área. Então vejam que existem os ventos alísios que se deslocam o ano inteiro dos anticiclones subtropicais para o ciclone equatorial, aqui na área dos Doldros, a zona de calmaria. Nós temos nessa área os ventos de oeste e os ventos polares lá nas mais altas latitudes, que são os ventos mais intensos, certo? Então, aqui a circulação atmosférica global, são ventos constantes, eles não mudam, o ano inteiro sopram. E aí pense, o que tem a ver ventos
com produção energética, tudo. A energia eólica, o Brasil tem um grande potencial, principalmente nas áreas costeiras, o Nordeste, o Sul do país, né? Isso nós temos um grande potencial pelos nossos ventos alísios, que são ventos constantes. Os alísios que nós aprendemos, que podem ser alísios de sudestes e alísios de nordeste. E nesta área do cinturão equatorial, forma-se um sistema atmosférico chamado zona de convergência intertropical, que é o fluxo, né? Isso digamos, o encontro, a conjunção dos ventos alísios, criando uma região muito instável, com chuvas convectivas, com chuvas de verão-outono. Então, em toda imagem que tivermos essa área próxima ao Equador, lembrar que vai ser uma área muito chuvosa, porque é aqui que se encontram os ventos alísios. E na região próxima, exatamente muito próxima aos trópicos, a 30 graus de latitude, nós vamos ter ambientes mais secos, porque naquela área os contralísios inibem a formação de nuvens de chuvas, já que eu tenho um movimento, né, isso descendente do ar e divergente. Então, essa é a primeira parte da aula de climatologia. E pensa, climatologia é o tema mais importante dos vestibulares. Acompanha a próxima aula.